Gente, eu queria dar boa tarde a todos, agradecer a Sandra, ao Atos e a vocês que estão aqui para escutar o que eu tenho para contar. Na verdade, eu não sou uma palestrante, eu sou uma contadora de histórias. E eu desejo contar para vocês a minha história de vida e, principalmente, como era... O nosso escritório tem 47 anos. E, então, quando me veio esse convite, eu pensei, sobre o que eu vou falar? Eu pensei, eu vou falar sobre como eram feitos os projetos antigamente, como a gente atuava, e a evolução desses projetos, de entrega deles, como é que eles estão daquela época até hoje. Então, eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. Eu me formei pela FAO, e eu me lembro muito bem, no dia que eu me formei, quando um dos professores veio trazer os convites que eram feitos na gráfica, ele me entregou os convites da colação e disse assim, você não vai ser decoradora, né? E era tudo aquilo que eu queria. Era o que eu queria. Eu queria ser uma arquiteta de interiores. E assim foi. O meu primeiro trabalho foi na revista Casa Cláudia. Eu entrei como uma estagiária. Naquela época, era o comecinho da revista Casa Cláudia. Era a Cláudia, ela se desvinculou para a Casa Cláudia, a dona Olga Creel, que era a diretora, e existia uma sessão de cartas, que naquela época vinha de 4 a 6 cartas, porque ninguém respondia. A princípio, eu fui convidada, sem remuneração, para trabalhar como produtora. E tudo era feito num galpão, eles montavam ambientes, era tudo feito em galpão. E as fotos eram tiradas pelas produtoras nas casas e coisa, era um trabalho brutal. E eu não estava gostando daquilo. Aí o diretor de redação disse assim para mim, Ieda, você tem que encontrar o seu caminho. Por que você não responde às cartas? E eu comecei a responder. A princípio, como eu disse para vocês, eram de 4 a 6. Quando eu saí de lá, vinham mais de 2.000 cartas por mês. E eles resolveram fazer os projetos Casa Cláudia. Eram 8 projetos por mês, onde a gente fazia uma plantinha e também as perspectivas. Pensando bem hoje em dia, não era grande coisa, tá? Mas eu trabalhava, muitas vezes, sozinha dentro de uma redação, até 2, 3 horas da manhã, porque a revista era dividida em cadernos. E, quando eu ficava sozinha, o meu marido, o Silvio, que está aqui, ele ficava comigo. E era um trabalho extenuante. Além disso, eu tinha que conversar com os jornalistas, porque eles entendiam muito pouco de plantas, essas coisas eu tinha que explicar. Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu não sabia muita coisa, mas em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E eu trabalhei lá com a consciência de que eu tinha muito para aprender. E que, quando eu achasse que eu já tinha aprendido tudo que eu podia lá, eu ia embora. E assim foi, depois de 1 ano e meio. A princípio, a gente começou fazendo projetos, coisinhas pequenas, e assim foi. E, na minha mente, eu não sei se para vocês, eu acho que para vocês deve acontecer a mesma coisa, eu trabalhei muito duro, porque, na minha cabeça, eu achava que eu tinha muito para aprender. E, depois de 10 anos, um dia eu acordei, olhei no espelho e disse, Ieda, você hoje é uma profissional. Então, agora, você pode cobrar aquilo que você acha que você pode cobrar, que você deve cobrar, e hoje você é uma profissional. Mas foi uma luta muito árdua, como com certeza todos vocês tiveram, ou estão tendo. E assim foi. Naquela época, os desenhos eram todos feitos à mão, né? As perspectivas eram feitas à mão, a gente mandava fazer cópias heliográficas, que vocês vão ver aqui. Todos esses desenhos, essas perspectivas, eram feitas em caneta nanquim. Tá? E esse projeto era um projeto que ele está aqui completo para vocês verem. Eram projetos entre 170 e 120 pranchas de desenho. E, quando a gente... Era tudo em vegetal. O material, ele vinha, não era brasileiro, as canetas nanquim vinham da Europa, custava uma fortuna. E a gente tinha, quando alguém ia viajar, tinha que trazer canetinha para a gente. E todas essas letras eram escritas em normógrafo. E, para aprender a escrever no normógrafo, eram meses.
Um estagiário, quando entrava no nosso escritório, começava assim. Ele tinha que, primeiro, ficar quase que um mês com a lapiseira na mão, fazendo traços, desde o mais fino até o mais grosso. A hora que ele aprendesse a fazer o traço correto, ele ia para as canetinhas. E dali para frente, e depois para o normógrafo. Então, um rapaz ou uma moça, ele começava realmente a desenhar depois desse período todo, né? Hoje em dia, eu penso que era coisa de maluco, mas era assim que funcionava. Então, tudo isso era feito à mão. Vocês podem ver que os detalhes laterais eram feitas as molduras. Está vendo lá do lado as molduras? Que a gente já imaginava como iam ser os rodapés e tudo. E, além disso tudo, quando a gente errava, a gente raspava com gilete para poder fazer o novo traço. Aqui, tudo era feito à mão. A gente contratava, muitas vezes, desenhistas, não é como hoje em dia. Esses desenhistas faziam curso de desenho técnico, em um escritório que hoje, vamos dizer que tenha 6, 7 pessoas trabalhando, chegava a ter 20, 30 pessoas, porque era um trabalho braçal. As pranchas eram colocadas uma em cima da outra, todas em vegetal, porque você fazia a planta de desenho do mobiliário, da reforma do mobiliário, em cima dela ia elétrica, depois em cima dela você ia olhando uma em cima da outra, e, por incrível que pareça, não tinha erro. A gente não errava. Justamente por causa disso, que hoje em dia, no computador, você não consegue fazer. Então, você conseguia visualizar tudo, um em cima do outro. Aqui, vocês podem ver que é uma planta de mobiliário, né? Imagina fazer tudo isso à mão. Os traços mais finos, mais largos. Essas plantas era eu que, nesse caso, fui eu que fiz. As perspectivas também. Essa era uma casa em Campos do Jordão, uma casa de 4 andares, monstruosa, toda em estilo. Naquela época se usava muito trampolim, e aí era toda ela trabalhada, toda ela. Era uma coisa impressionante. Hoje, olhando, eu não sei como é que eu consegui fazer isso aí, juro por Deus. Olha, quando nós mudamos do escritório, que nós tínhamos um escritório na frente do Shopping Eldorado, nós mudamos aqui para a Groenlândia, eu me lembro que nós ficamos 2 dias queimando papéis. Tinha uma lareira lá, que estava na sala de desenho, foram 2 dias queimando papel de projetos e projetos e projetos e projetos que já não tinha mais por que estar no nosso escritório. As pastas, algumas ainda estão, mas daqueles que já morreram, daqueles que já, sei lá o que aconteceu com eles, a gente jogou fora. Então, muito pouco disso sobrou como memória, tá? Porque não tem, hoje em dia, por que guardar tudo isso. Hoje em dia, você tem lá, você bota lá no computador, a coisa está lá. Mas isso a gente guarda com muito carinho. Enfim, todas essas pranchas, como eu disse para vocês, estão lá, e vocês vão ver esse projeto, e, dali, para poder publicar, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha nada, era só revista de decoração. Na época que eu comecei, só tinha a Casa e Jardim e Casa Cláudia. Casa e Jardim é anterior, né? E a gente tinha os cromos, você tinha que contratar um fotógrafo, você mandava esses cromos para as revistas, e as revistas publicavam. Então, a gente tem algumas pastas de cromo, aqui ainda conosco, mas todas elas devem estar alteradas, todos eles devem estar muito velhos. E este projeto, eu tenho dele, você pode trazer os cromos dele e algumas fotos que a gente tinha da época. Então, vocês não vão achar um projeto bonito, é óbvio, mas é um projeto de 1000 anos atrás, né? Era o que a gente fazia, era o que era. Pode levar. Era o que a gente fazia na época, né? Então, esses daqui, por exemplo, são os detalhes todos em escala natural, né?
que, hoje em dia, quando a gente faz um apartamento em estilo, a gente até vai procurar referência, porque sem essas referências você não consegue fazer, porque o computador não suporta fazer esse tipo de coisa. Ele não consegue, tá? Pode virar. Enfim, desses cromos todos que a gente tem, vocês têm cromos de casa-cor, cromos dessas obras todas, são umas 10, 15 pastas que a gente tem, a gente só trouxe uma, que é justamente essa desse projeto que tem aqui. Aí a coisa foi evoluindo. A coisa foi evoluindo, e aí começou que a gente fazia projetos no computador. Mas as perspectivas ainda não eram feitas no computador. Então, elas eram feitas à mão, em branco e preto, por mim, e o detalhamento feito no computador. Para mim, foi um terror, porque eu não conseguia ver se aquele detalhamento estava certo ou errado. Demorou não sei quanto tempo para eu conseguir visualizar o que os arquitetos faziam, porque já não eram mais os desenhistas, já eram arquitetos e estagiários. Então, eu não conseguia ver onde estava errado, onde estava certo. Para mim, foi assim muito difícil, mesmo porque eu acho que, na minha idade, gente da minha idade tem muito problema com essas coisas, né? A gente não consegue muito ser hábil com a coisa de computação, com esses negócios. Então, até eu acostumar, demorou um pouco, mas agora, graças a Deus, já consigo ver. Então, aí começou essa história de fazer as perspectivas à mão e o detalhamento todo em computador. Então, vocês vão ver agora um exemplo de um apartamento onde as perspectivas foram feitas em 3D, mas ainda de uma maneira mais rústica, tá? E como ele ficou depois. E aí nós começamos a fazer os livrinhos de cada apartamento, porque aí o cliente recebe, no final da obra, ele recebe esse livrinho com todas as plantas, lógico, bem pequenas, né? E, no final, os fornecedores e tudo. Então, a gente começou a trabalhar de uma maneira diferente e mais, vamos dizer, mais profissional, né? Então, aqui vocês veem as fotos desse apartamento, que está no intermediário de como, hoje, a gente executa um projeto, tá? Esse é um apartamento nos Jardins, um apartamento de 300 e poucos metros. Esse apartamento veio abaixo, não sobrou nem piso, nem janela, nem nada. E ele tem todo um detalhamento bem pesado, bem específico dele. Então, essa é uma cliente antiga, que é uma cliente que é fácil de trabalhar, que entende aquilo que a gente fala, que entende até onde a gente vai chegar. Então, dá para criar coisa bacana, dá para criar coisas diferenciadas, né? E ela tem mobiliário de boa qualidade, ela já tinha, ela tem muito antiquariato, muita coisa que deu para mesclar. Muitas obras de arte boas também. Então, esse apartamento é uma referência legal. Ele é antigo, ele não é novo. Esse apartamento deve ter sido feito há uns 8, 10 anos atrás, que foi justo nessa época que a gente começou a trabalhar dos dois jeitos, tá? Com perspectivas à mão, alguma coisa já no 3D, e o detalhamento todo no computador. Mas é assim, para a gente que trabalhava desse jeito, por exemplo, cor. A gente montava a cor na parede, porque não tinha esses catálogos de cor, com 1000 cores. Então, você queria uma cor, você ia juntando branco com preto, com o verde, aí você chegava na cor, né? Até hoje, muitas vezes, ontem, por exemplo, eu estava numa obra que precisava achar uma cor X, eu não achei, eu misturei. Porque, para a gente, isso era uma coisa normal de fazer, né? Era uma coisa que a gente fazia. Então, tem coisas de antigamente que até hoje eu faço, porque eu não me encontro, né? Eu sei que para vocês é estranho, mas são coisas que, para mim, são mais fáceis até, né?
E essa pessoa é uma pessoa muito culta, uma pessoa especial. Ela é uma pessoa que lê demais, então o corredor dela inteirinho é de biblioteca, todo o escritório é de biblioteca. É uma pessoa muito, muito interessante, sozinha, e que curte coisa legal, coisa boa, né? Um projeto desses chega a ter umas 70 pranchas de desenho, mais ou menos, ou 80, sei lá. Agora, vocês vão ver um apartamento que também é desta época, entre o que a gente fazia muito antigamente e o que não chegou ainda no que a gente faz agora. Esse apartamento também que veio abaixo, ele totalmente reformado. Essa é uma cliente também que é uma cliente que entende. Esse tapete, por exemplo, foi todinho desenhado por mim. Eu desenhei e ele foi mandado fazer no Nepal. As cores, vocês se lembram? Cada pontinha dessas é uma cor de lã, é uma cor. E tudo isso foi feito. Este já foi feito no computador, tá? Mas as cores todas demarcadas, tudo, e o desenho feito à mão. Esse tapete demorou uns 8 meses para chegar. Então, até hoje, outro dia eu estava, por exemplo, desenhando almofadas, né? Desenhando almofadas para serem bordadas à mão. São coisas que a gente fazia antigamente. E que, sei lá, minha clientela ainda pede, que os mais velhos pedem, tá? Os jovens não querem saber disso daí. Existe uma diferença muito grande entre clientela jovem e clientela da minha idade. A clientela da minha idade, ela acha, não é que ela acha, ela deseja que as coisas sejam eternas. Então, que o sofá é eterno, você só manda trocar o tecido ou deixar ele mais moderno. A cadeira, ela fica com aquela cadeira, você dá uma remodelada, você faz isso, faz aquilo. A clientela jovem, não. Ela não tem essa necessidade. Ela é uma clientela que ela pensa... É normal isso, gente. Porque, quando você é jovem, você está sempre pensando no teu futuro. A gente, não. A gente pensa que, não, isso daqui já é para sempre, eu vou ficar com isso. Isso é normal, né? Então, essa é uma cliente que ela tem esta cabeça que eu tenho hoje. Então, aqui, por exemplo, é a adega dela, a churrasqueira, onde ela toma café da manhã, porque ela tem uma vista linda, estão vendo? E tudo dela tem que ser do bom e do melhor, porque tem que durar. Se ela trocar, ela vai trocar o tecido, ela vai trocar um tapete, qualquer coisinha, mas não é assim. E agora, esse é o quarto dela. Por exemplo, esse quarto agora está sendo inteirinho reformado. Ela resolveu que ela vai trocar os tecidos, ela vai trocar tudo, então já vai todo para uma reforma, remodelação total, tá? Mas não é o usual. O banheiro dela também agora, ela vai dar uma reformada, mas o resto ficou do jeito que estava. E o que eu sempre digo, que eu acho que isso é legal, a gente pensar desse jeito. Gente, eu cansei de estar em coquetéis, em festas nossas, da gente, onde os arquitetos, ai, aquele cliente não para de me amolar, ai, aquele cliente não sei o quê, ai, aquele cliente me ligou só para não sei o que lá. Não é assim. Vamos pensar do outro lado. Se o teu cliente é cliente quando ele volta, porque a primeira, a segunda vez, ele ainda não é o seu cliente de fato. Se ele está voltando, ele é o teu cliente. E se ele está te telefonando para dizer que deu problema em alguma coisa, por favor, me ajude, é porque ele se lembra de você. É porque você é o arquiteto dele. Então, lá no escritório, todos os clientes que telefonam pedindo, olha, pifou não sei o quê, aconteceu não sei o que lá, a gente atende no ato. Por quê? Porque, dessa maneira, ele vai continuar sendo teu cliente. Não é? Eu penso ao contrário de que todos os meus... Não todos,
do que os meus colegas, quando reclamam, falam, né? Então, eu estou contando para vocês histórias, por exemplo, agora, que não tem nada a ver com a minha palestra, né? Mas que eu acho legal falar, né? Aqui é também uma casa dessa mesma época, era uma casa muito antiga, de uma cliente que já é cliente muito antiga também, que vai e volta, e vai e volta. Ela comprou essa casa podre. Eu me lembro que, quando a gente chegou lá, eu olhei para ela, estava começando a obra, ela parou o carro, eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse, ai, que meda. Não era nem medo, era meda. E a obra começou, e assim ela foi. A casa ficou super legal. Lógico que a gente, lá nesse condomínio, você não podia fazer coisas malucas, porque a prefeitura estava em cima, uma loucura. Então, a parte de carcaça foi mantida, a gente deu umas mexidas, aumentamos a casa, tudo bem em alguns lugares, mas a prefeitura, tipo, que, sabe, tinha que tomar um pouco de cuidado, mas a casa se transformou. E a casa ficou bem gostosa. Essa também é uma casa onde ficou no misto, né? Saiu um monte de revistas, ficou bem legal. Também já entrou numa pequena reforma, agora. O IBAMA foi nesse condomínio e pegou todos os terrenos que eram adjacentes e obrigaram o pessoal a demolir um monte de coisa. Então, eu tive que dar uma reformada na piscina dela, porque estava em área verde. Tá? Esse quarto dela já não é mais assim. Acho que esse também não. A gente modificou. Mas ela também é essa idade de cliente que tudo tem que ser para a vida inteira. A maioria desses clientes daquela época são clientes de coisas que têm que durar. Aqui já entra a outra parte, que é a terceira fase, né? Onde você tem os 3D, junto com tudo pelo computador e a apresentação tudo pelo computador. Tá? Esse é um loft. Esse loft foi um loft super... Apareceu em tudo quanto é revista. Esse loft é de um rapaz solteiro. É um loft industrial. E é de um rapaz jovem. Então, vocês veem que a coisa já muda, né? Esse loft foi uma coisa engraçada. Ele saiu em um monte de revistas e pela internet, em tudo quanto é canto, e um belo dia aparece uma pessoa escrevendo pelo Instagram, dizendo, olha, lá na Itália tem uma imobiliária que vende apartamentos e está mostrando esse loft. Então, eles estavam usando a foto desse apartamento lá. Aí, você vai falar o quê, né? Quer usar, usa. Vai correr atrás da imobiliária. Agora, é um apartamento... esse aqui. Esse já é um apartamento da filha de uma cliente. Tá? A menina casou, foi morar nos Estados Unidos, e aí, com essa história do Trump, de pode trabalhar, não pode trabalhar, o marido dela já tinha terminado o contrato de trabalho lá, ela tinha ainda o contrato, mas ele já não tinha mais, ela não conseguia dormir, achando que eles iam ser deportados, e ela podia trabalhar no Brasil. Né? Aí ela veio para cá, o apartamento estava alugado, aí foi todo reformado, veio abaixo também. Então, esse já é o terceiro estágio, onde a gente apresenta tudo, como até hoje. Não sei como que vai ser amanhã, né? Porque eu acho que tudo vai mudar também. Então, pode passar. Ó, já tem música. Aí, quando faz, eu choro de emoção, eu choro junto com o cliente, é muito engraçado.
E aí quem faz tudo isso é o Vinícius. Ele é meu ídolo. Tá vendo o jogo da velha, gente? Todo o painel. A menina é porreta, ela é uma graça. E é incrível, gente, fica igualzinho. O que está aqui, lógico que o tapete não, o tapete que foi comprado é outro, mas o resto, e essas poltronas brancas não, o resto é tudo igual. E o bacana disso é que, enquanto eu estou fazendo à mão e passando para o Vinícius, e nós estamos montando, a gente já consegue ver o todo. Então, hoje, eu digo que é muito bacana poder trabalhar desse jeito, né? Esse apartamento ainda não foi fotografado, eu acredito que daqui a pouco... outro dia eu botei algumas coisinhas no Instagram, mas logo, quando ele ficar todo pronto, que está faltando tapete, acessórios, aí vocês vão ver ele já prontinho em fotos, nas mídias. Esse painel já hoje não é assim, é um muro verde. Esse é o lavabo, ficou lindo. Esse lavabo, em vez dessa foto de ondas, são pessoas atravessando a rua. Ficou muito interessante. Você imagina, você está sentado na bacia, vendo aquele pessoal atravessando a rua, ficou muito legal. O quarto dela também ficou muito legal. E agora, vocês vão ver uma casa de campo. É um cliente que comprou uma casa muito grande, ele comprou o terreno anexo, e onde ele teve que demolir a churrasqueira, porque ele comprou o terreno do lado, e esse é o anexo que o escritório projetou. Aqui já é arquitetura. Ficou muito legal também. Está sendo construído e está ficando lindo. A casa é uma casa, a casa principal que ele comprou, uma casa que também tem que ser inteirinha remodelada, reformada. Ela não tem estilo. É toda quadradona. Eu falei, gente, não tem outro jeito senão fazer um tipo colonial moderno, porque um quadradão desse não tem outra situação. E aí, o anexo foi feito um colonial mais moderno, para não destoar totalmente da casa principal. Ele tem um pé direito bem alto. Esse é o cachorro deles. Só que ele não sai do lugar, sabe? A próxima etapa será fazer cachorro e gato sair do lugar. Quando a gente apresentou esse projeto, eles ficaram até emocionados. Eu, para dizer a verdade, fiquei mais emocionada que o da outra, né? Porque, sabe, você vê eu conheci aquela menina com 3 anos, né? Você poder estar fazendo o apartamento dela, ver ela casar e tudo, para a gente é uma coisa muito boa, muito boa. Você poder fazer para os filhos dos teus clientes, Agora, por exemplo, apareceu uma que pediu para fazer para a neta. Então, não a casa, mas o dormitório da menina, que a avó que ia dar. Então, para a gente, é aquela coisa do retorno, né?
E uma das coisas que faz a gente continuar, pelo menos de cabeça jovem, né? Que eu acho que isso que é importante. Essa é a parte interna, né? No caso, esse é filho de uma cliente, tá? E como o nosso escritório é um escritório familiar, né? É o Silvio, que é o meu marido, que foi o meu exemplo a vida inteira e que eu não vou chorar. Porque quando eu conheci o Silvio, eu tinha 17 anos. E eu queria ser arquiteta. E ele já era um arquiteto formado. E eu me lembro até hoje, quando eu fui prestar para o Mackenzie, ele veio do meu lado para me desejar boa sorte. Eu não sei como ele entrou na sala. E ele era meu ídolo. E ele, para dizer a verdade, foi ele que me ensinou tudo. Porque na faculdade a gente pouco aprende. De verdade, não sei o que vocês acham. Mas a FAO é uma faculdade muito teórica. Você aprende história da arte, história da arquitetura, história do não sei o quê, história do não sei o que lá, e quando você vai ver, história do nada, entendeu? Porque... E ele, que era do Mackenzie, que era uma faculdade mais técnica, ele sabia tudo como um engenheiro sabe. Então, ele me ensinou muito. Eu acho que tudo que eu sei hoje, o que eu não sei, ele me ensina. Porque eu sou uma sonhadora. E o Silvio é um técnico. O Silvio sempre fez projetos mais comerciais, né? Ele fazia tudo para a Vila Romana, Museu da Vila Romana. A gente fazia muito as fenites, quando a gente era jovem. Naquela época tinha fenite, tinha o D, que a gente fazia, montava. Era uma loucura, gente. Era uma coisa assim, nem sei porque eu estou contando para vocês. A Vila Romana, ela fechava ilhas inteiras. E a gente tinha que pegar a segurança da polícia, porque as ilhas eram tão grandes, que quando você estava numa ponta, estavam roubando tudo na outra. E era tudo feito de madrugada, a semana inteira trabalhando e montando aqueles estandes, aquelas coisas, né? E depois da Vila Romana, ele fazia muito para construtoras, outras construtoras, prédios, essas coisas de arquitetura. E, por final, todas as lojas Zara, ele era o arquiteto da Zara, que agora não está fazendo mais lojas, né? Ela está até diminuindo tudo, e outras lojas e outras coisas comerciais. Eu estou contando o mais importante. E eu, que sempre fui a sonhadora de fazer projeto, de deixar a casa bonita, eu acho que, para mim, eu acho que eu gosto tanto de comprar as coisas, como eu não posso comprar tudo, eu quero comprar para os meus clientes, sabe? É bem por aí. Mas, assim, eu sempre amei o belo. E pode não ser bonito falar, mas, para mim, a vida ela pode ser bonita, independente de você ter ou não ter. Você pode ser rico e não ser belo, não estou dizendo fisicamente, não ter o belo. E você pode ser pobre e ter uma casa muito bela, muito bacana. Então, é independente, né, do que você tem, do que você não tem, é muito quem é você. E a minha filha, que infelizmente se formou arquiteta também, porque eu não queria mesmo, não queria que ela sofresse, que todos nós aqui sofremos, e que está indo muito bem. A Karina já é o misto de nós dois. Ela faz comercial, ela faz muitos restaurantes, todas as frutarias ela que faz, um monte de restaurantes, faz muitos escritórios e muito residencial também. E eu vejo a diferença entre o que eu sou e o que minha filha é. Isso que eu acho bacana. Ela é prática, objetiva. Eu sou sonhadora. Vocês, meus assistentes, devem saber isso, né? Então, eu acho que também isso tem muito a ver da minha idade, da época que eu comecei, que a gente podia ser sonhador. Primeiro, porque você tinha mão de obra possível para isso, que hoje em dia cada vez está mais escasso, né? E segundo, porque você não tinha todos essas informações
Então, o cliente tinha que acreditar em você, né? Você não tinha tudo isso que o cliente vê, e não tinha tanta informação. Não tinha Pinterest, não tinha nada dessas coisas. Hoje em dia, o cara vem com a foto na mão. Isso é muito ruim para a gente, né? Porque te cerceia, porque não te deixa você imaginar e criar. E depois tem outra coisa que eu estava até conversando aqui, antes da palestra, né? Que é assim, a gente pega uma obra que o prédio está começando a ser construído. O cliente vem porque ele precisa das modificações. Eu estava conversando com você. E esse prédio vai ficar pronto daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, você está projetando um negócio que ele viu hoje, que na cabecinha dele, porque ele viu tanta informação, é aquilo que ele quer. Mas ele se esqueceu que isso que ele quer, porque veio, psicologicamente está entrando, arraigado na cabeça dele, ele nem percebeu, das informações todas, que é de 2 anos atrás. Então, quando isso ficar pronto, nós estamos atrasados 4 anos. Né? Isso é uma das coisas que me preocupa hoje. Que a gente, com toda essa mídia, a gente pode começar a atrasar a criatividade da gente. Né? Como que a gente vai fazer para resolver isso? Sinceramente, eu não sei. Pode ser que seja só no cliente acreditando na gente. Né? Não sei se existe outra maneira. E eu acho também que a gente tem que se conscientizar e ter isso muito em mente, que a nossa profissão, ela não é só a profissão do belo. Um país é arquitetura e natureza. Quando você visita qualquer lugar, ou você vai visitar a natureza, sei lá, um lugar que tenha praias lindas, montanhas maravilhosas, vegetação, a cultura daquele país, que, infelizmente, hoje está massificando, e que muito pouco você vai ver de uma cultura arraigada, e sabe, que é daquilo mesmo. Ou você vai ver a arquitetura. A arquitetura é tudo. Então, a gente tem que se conscientizar do quanto a nossa profissão é importante e de o quanto nós representamos. Esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Eu não sei quanto tempo de trabalho mais eu vou ter. Eu quero estar de bengala trabalhando. Nem que seja para as minhas velhinhas lá, trabalhando, para poder criar sempre. Que isso, para mim, é o mais importante. Mas o mais importante de tudo, para mim, é que vocês, jovens, tenham essa consciência da importância da nossa profissão, do que nós somos, e que a gente não fique preso àquilo tudo que os outros, sabe? Essa coisa do que o arquiteto é o cara que vem tirar o dinheiro da gente. Não. O arquiteto é aquele que vai realizar teus sonhos, a tua necessidade. É aquele que vai fazer você ser feliz ou que você se sinta bem. É aí que a gente tem que trabalhar. E esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu agradeço a todos e espero que não tenha sido uma palestra e que tenha sido só uma história de vida.